Olá, turminha do quarto ano. Hoje é sexta-feira, nossa aula de geografia, né? Hoje nós vamos estudar sobre a ação dos elementos naturais e a ação do homem, né, nas formas de relevo, tá certo? Antes de mais nada, a gente também vai fazer a correção da atividade da semana passada. Vocês estão lembrados que era a página lá na página 294. Vocês lembram disso? Era só uma página, bem simples, bem fácil. Então, assim, antes de fazer a correção, vamos relembrar, certo? O que é relevo, né? Relevo é um conjunto, né, de formas da superfície terrestre. E essas formas, elas podem ser o quê? Elas podem ser planícies, planaltos, colinas, morros, serras, montanhas, né? Tudo isso são formas de relevo. Algumas formas de relevos que são mais altas, ou seja, as altitudes, né? A altitude é maior, e aí a gente pode ser um morro, pode ser um planalto, ou a superfície ela é muito íngreme, ou seja, ela não é plana. Há também, né, relevos planos, ou seja, retinhos, sem subidas e descidas. Então, isso que é relevo. Então, sabendo disso, recordando disso, que a tia Débora até trouxe a música do Mundo Vida sobre o relevo, né? Tem a primeira questão lá na página 294, no módulo 3. Todo mundo já colocou no módulo 3, a página 294, onde diz o seguinte: relacione as fotografias às frases correspondentes. Então, nós temos, na figura A, nós temos lá uma cidade, né, que tem bem alto, né, num lugar alto, onde tem subidas e descidas. E nós temos uma plantação e um terreno plano, que é o item B. Então, a gente vai relacionar, a gente vai colocar A ou B, né, nesses fatores, nessas frases aí. Área rural de relevo plano propícia ao uso de máquina no trabalho com a lavoura. É a A ou é a B? É o B, então eu vou colocar um B aí. Parte urbana de um município ocupando área de relevo mais íngreme. É o item A ou o item B? Item A. E a igreja está localizada em um ponto elevado do relevo. É o item A ou é o item B? Item A. E grande extensão de lavoura em relevo plano é o item B. Certo? Então, essa era a atividade de geografia. Bem simples, né? Bem fácil. Tenho certeza que vocês fizeram rapidinho. Ó, já na página 295, que é o início do estudo de hoje, diz o seguinte: o relevo, né, ele pode ser transformado por elementos naturais, ou seja, o elemento da natureza. E aí ele pode ser mudado, transformado pela ação de diferentes elementos que tem na natureza, como o vento, a água, os animais e algumas raízes das plantas, né? No livro de vocês tem dois exemplos disso. Ó, a formação rochosa retratada ao lado do Parque Nacional Serra da Capivara, em São Paulo. Você observa que tem uma rocha, tem um buraquinho no meio. Ela foi moldada pela ação das forças da natureza, sobretudo pelo vento. Ah, tia, foi dado um vento forte, abriu esse buraco aí? Não, gente, foi com o passar do tempo. A natureza, ela vai transformando os elementos que tem nela, principalmente o relevo, de uma forma mais demorada, certo? Então, passou-se anos para que
essa formação rochosa ela fosse assim. O cânion formado no Rio São Francisco, no Capitólio, em Minas Gerais, ele foi mudado pela ação das forças da natureza, principalmente pela água. E dessa forma a gente pode observar outros tipos de transformação. Por exemplo, as raízes das árvores, elas podem romper as rochas do subsolo. O vento, que pode ocasionar o que? Erosão, né, do solo, levando o solo, né, para outro lugar. Do mesmo modo, constante, os animais sobre o solo, ele pode causar a acomodação das terras e transformar o relevo. Só que essas mudanças, entendam, é uma mudança mais lenta, é diferente da ação, certo? Do ser humano na forma de relevo. A ação do ser humano na forma de relevo acontece de uma forma mais acelerada. Por quê? Porque ele utiliza mecanismos para que isso ocorra. Então, a ação do ser humano nas formas de relevo. O ser humano, ele também transforma o relevo de diversas maneiras para atender às suas necessidades. Nas cidades e nas áreas rurais é possível encontrar exemplos de formas de relevo alteradas pela ação do ser humano, como as construções de represas, os aterros, túneis ou estradas e as atividades econômicas. Então, o ser humano, ele transforma o relevo, né, para atender às suas necessidades e de diferentes formas. Então, nós temos na página 296 dois exemplos. Para atender às necessidades de locomoção, o ser humano ele constrói rodovias e túneis, por exemplo, transformando o relevo. Então, em um túnel, né, ele abriu para que os carros eles possam trafegar de uma forma mais rápida. Transformou o relevo? Transformou esse morro? Transformou. O ser humano ele também modifica o relevo para desenvolver atividades econômicas como a prática agrícola, né? a pecuária ou a extração de minérios. Então, na foto, vocês vão ver que tem uma exploração de minérios e vocês vão ver que o relevo ele está todo ondulado. Por quê? Porque o ser humano fez isso para atender às suas necessidades. E isso muitas vezes, né, ocorre o quê? Problemas, certo? Como o deslizamento de terra. Os deslizamentos de terra e a ação solidária. É um texto que a gente precisa, né, praticar mais. Por que acontece tantos deslizamentos, né? Principalmente na época das chuvas? Porque as pessoas, elas constroem suas casas em morros e muitas transformando o relevo. E muitas vezes o solo desse morro não é tão forte e vai acabar se degradando com a ação da chuva. Algumas modificações que o ser humano faz no relevo, elas são inadequadas e podem causar sérios prejuízos para a sociedade. Geralmente a gente vê muito isso no jornal, certo? Na época do inverno, principalmente, né, na região do Sudeste, lá no Rio de Janeiro, onde as pessoas elas costumam fazer suas casas em morros. Um exemplo são as moradias construídas em encostas de morros, que são impróprias para se viver. O morro não é um lugar para se fazer uma casa, né? A gente tem que fazer uma casa em um solo plano, pois apresentam riscos de deslizamento. Muitas vezes esses locais eles são ocupados por moradias de pessoas que não têm condições econômicas para morar em outras áreas, gente. Então isso é um problema, certo? Ocasionado, né? Não porque o homem quer destruir a natureza, não, mas pela questão financeira. Então, geralmente ninguém quer fazer uma casa no morro, então as pessoas que não têm tantas condições acabam fazendo, né? Geralmente quando acontece um deslizamento de terra, os moradores desses lugares sofrem com perdas de materiais, alimentos, roupas, móveis e até a própria moradia, que pode ser soterrada, e até mesmo a própria vida.
Além disso, os deslizamentos eles podem provocar as mortes de pessoas que também ficam soterradas ou presas nos escombros das construções. Quando acontecem tragédias como essas, ações solidárias são organizadas por uma ou mais pessoas, como no exemplo citado a seguir. Outra coisa que agora eu lembrei, gente, a tragédia de Brumadinho, né, foi uma situação, vocês lembram? Foi ano passado, né, onde várias pessoas morreram soterradas devido àquele deslizamento do relevo. E o porquê aconteceu aquele deslizamento? Mas ninguém fez uma casa lá. Sim, ninguém fez, mas pela ação do homem, né, de tanto escavar para fazer as represas, houve o quê? Um deslizamento e acabou, né, acontecendo a destruição da represa de Brumadinho, matando diversas pessoas. Muitas dessas pessoas até hoje ainda não foram encontradas. Ocorreu também a morte de várias espécies e a morte do rio também, né, gente? Porque o rio, ele ficou impróprio, ou seja, a água ela não tem mais oxigênio, a água do rio que tinha lá. Então, Brumadinho, ele se vê muito também na questão, né, a tragédia de Brumadinho, nessa questão do deslizamento, né, da ação do homem, o que a ação do homem pode provocar na natureza. E o que é ser solidário? A gente casa muito bem esse conteúdo com filosofia. Ser solidário, gente, é oferecer ajuda àquelas pessoas que precisam, sem esperar nada em troca. Então, quando a gente ajuda alguém sem pensar no que a gente pode ganhar, a gente está sendo solidário. E a solidariedade em momentos como esse é muito importante. A solidariedade é uma ação movida por bons sentimentos em relação às pessoas. É a questão e a empatia que a gente estudou em filosofia casa muito bem com a solidariedade, porque quem é solidário também é empático, se coloca no lugar do outro. Então eu vou ser solidário com o meu próximo, porque eu tô vendo que ele está passando por diversas dificuldades e que eu não gostaria de estar. Então, se eu tenho condições de ajudá-lo, por que não ajudá-lo? Principalmente a solidariedade também, gente, acontece principalmente quando a gente não conhece as pessoas e essas pessoas elas são mais necessitadas, independente da classe social, da religião, da cor ou da posição política. Então, na opinião de vocês, os problemas de deslizamento de terra, como ocorre em morros, como a tragédia de Brumadinho, poderia ser evitado? Você acha que poderia ter sido evitada essa tragédia? Não poderia ter sido acontecido? Muitas pessoas estariam vivas agora? Como você acha que isso pode ser feito? Eu acho que o homem deve deixar de ser ambicioso, né? E ajudar mais. A questão é ajudar mais. O mundo ele é muito capitalista, então as pessoas, né, os grandes empresários, a tragédia de Brumadinho é um exemplo disso, ocorreu pelo quê? Pelo capitalismo, a ambição. Então, eu acho que se o mundo, né, não tivesse tantos sentimentos ruins, né, não teria não tinha acontecido tantas tragédias como a gente já escutou falar. De que maneira você e os seus colegas podem organizar uma ação solidária para atender às necessidades de pessoas carentes que vivem no município onde moram? Eu acho, gente, que isso é uma questão de socializarmos mais, né? A questão de ajudar, porque numa situação hoje que a gente vive, não independentemente se é deslizamento ou não, mas muitas pessoas passam por dificuldades, principalmente por causa dessa crise, né, mundial. Então muitas pessoas perderam os empregos e muitas dessas pessoas têm família, muitas dessas pessoas não têm o que comer, vivia de aluguel. Então assim, a gente tem que aprender o quê? A pensar mais também, não na gente, mas também no outro, saber como o outro está sentindo. E essa questão da solidariedade
em deslizamento de terra. Eu acho que aqui em Cascavel a gente não vê isso, porque graças a Deus a gente não tem tantos casos de pessoas que moram em serras, porque as pessoas moram mais, constroem as suas casas em terrenos planos, mas a questão também tem a solidariedade com outros tipos de problemas também, tá? E o que é que nós vamos fazer? Lá na primeira questão tem assim, ó, escolha a sílaba correta para descobrir o nome de um agente transformador do relevo. Depois ligue a fotografia correspondente. Então a gente tem aí 3 enigmas para descobrirmos. Nós temos uma estrada, né, que ela foi transformada. Nós temos um vulcão e nós temos, né, tipo uma neblina. Então, quem foi que transformou essa estrada nesse morro? Será que foi? Quem foi? E quem foi que quem é que está transformando esse vulcão? E quem é que está transformando essa neblina aí? Então, você vai descobrir. Como é que eu vou descobrir? Aí tem 1 mais 3. Então, eu vou olhar ali. 1 é o quê? É ar e ser. Mais 3, nó ou água, ou ser, no ou ségua. Então você vai descobrir qual é a palavra. Na 2, leia a manchete a seguir. Afetados por deslizamentos de terra em Tefé, no Amazonas, recebem ajuda humanitária, ou seja, recebem ajuda de ONGs. Qual é o assunto tratado na manchete? O que é que essa manchete vocês acham que vai falar de quê? B. Converse com os colegas e, de acordo com o que você estudou, escreva um dos fatores que levam as pessoas a construir suas moradias em áreas de risco de deslizamento de terra. Nós vamos fazer essa B sim, certo? Claro que a gente não vai conversar com os nossos colegas porque a gente está distante. Mas a gente sabe que muitos essas pessoas constroem essas casas, essas moradias em áreas de risco, por conta das condições financeiras, gente, que elas vivem de maneiras inadequadas, principalmente quem mora na cidade grande. Nas cidades grandes a gente vê muito isso. Então, é basicamente isso, tá? E na C, você vai pesquisar em jornais, revistas ou na internet alguma ação humanitária realizada após um deslizamento de terra, ou um outro tipo de ocorrência em que as pessoas precisam de ajuda. Então você vai escrever, certo? Uma situação, por exemplo, não, tia, eu vou escrever o deslizamento de Brumadinho, pronto, só isso. Não, tia, eu vou escrever o deslizamento que ocorreu lá na cidade do Rio de Janeiro, pronto. Então você vai escrever só isso. Pessoas ajudam os sobreviventes do deslizamento de terra de fulano de tal, que aconteceu em fulano de tal. É isso que você vai fazer. Só isso, tá? Quando for na próxima sexta-feira, a gente faz a correção, tá, desse conteúdo aqui. Hoje, lembrando que ainda tem filosofia, como a tia Débora está gravando primeiro geografia, a tia não sabe, né, qual é o vídeo primeiro que vocês assistem, tá? Mas antes de mais nada, eu desejo para vocês assim um feliz final de semana maravilhoso, né? Que vocês descansem, que tenham muita fé no coração de cada um de vocês. Peçam a Deus para que tudo isso passe, que as pessoas que estão à frente na área da saúde possam criar logo essa vacina para que vocês estejam seguros, né? Tanto vocês quanto os familiares de vocês, para nós estarmos seguros. Então, assim, gente, o momento agora é de refletir e pedir a Deus, tá? O que vocês precisarem de mim, vocês podem contar comigo. A tia Débora está aqui disponível para cada um de vocês, tá bom? Feliz final de semana, um abraço no coração de cada um de vocês, que Deus os proteja, que Maria, com o manto dela, cuide de vocês. E que vamos pedir a Deus para que logo, logo a gente,
esteja na escola. Eu acredito que muitas pessoas estejam com saudades, tá bom? Um abraço e um beijo no coração. Tchau!